Graça e paz, minha querida irmã. Aqui é Débora Viana e nós estamos juntas nessa série de estudos Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos estudar sobre a vida de Maria, a mãe de Jesus. E o nosso texto base para meditação está lá em Lucas, a partir do versos 26 a 38, depois do 39 ao 45. Vamos ler? Lucas capítulo 1, versículo 26, predito o nascimento de Jesus. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora vamos ler o versículo 45. Bem-aventurado a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. O anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. E a virgem se chamava Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo imediatamente lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ao receber essa declaração, Maria pediu maiores esclarecimentos. Como será isso, pois não tenho relação com homem algum? E numa linguagem singularmente sublime, o anjo descreveu o que aconteceria para que se pudesse realizar um nascimento virginal e sobrenatural. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Com essa explanação, Maria se apresentou dizendo humildemente: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Tanto Maria como José, seu noivo, receberam a incumbência para dar ao menino o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 1, versículo 21. Este menino recebeu mais um nome descritivo, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mas hoje, porém, quero, irmãos, falar sobre Maria, de todas a escolhida de Deus, para ser a mãe de Jesus, seu filho amado. Maria é uma das figuras mais importantes da história.
talvez a pessoa mais polêmica da história da igreja. Alguns colocam numa posição que Deus nunca colocou. Outros deixam de dar a ela a honra que Deus a deu. Quero destacar com vocês algumas características de Maria como mãe de Jesus, características que servem de exemplo para todas nós, mulheres e mães. Maria, um exemplo de mulher. A mulher cristã tem que ter fé em Deus, em suas promessas e demonstrar por meio de seus frutos de obediência. Ela confia na palavra de Deus, mesmo que não entenda tudo. Maria manifestou confiança na promessa de Deus, assim como seu ancestral Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Isabel faz duas referências a Maria, bendita entre as mulheres, ou seja, a mais bendita das mulheres, e bem-aventurada, ditosa, feliz, a que creu. Maria é feliz porque ela encontrou graça diante de Deus, a graça de ser a mãe do Salvador, mãe bendita do Filho bendito. Maria é feliz porque creu. Maria, mesmo reconhecendo por ser mãe do Salvador, ela seria considerada a mulher bem-aventurada por todas as gerações. A fé de Maria, irmãos, é a clara demonstração da fé bíblica. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ela tinha certeza que a palavra do Senhor para com ela iria se cumprir. Maria se coloca nas mãos de Deus para a realização dos propósitos de Deus. Ela é serva, ela está pronta, ela se entrega por completo, sem reservas ao Senhor. Ela está pronta a obedecer e a oferecer sua vida, seu ventre, sua alma, seus sonhos ao Senhor. Ela é de Deus, ela está disponível para Deus. Ela está pronta a sofrer riscos, a mudar a sua agenda, a realinhar os seus sonhos e desistir dos seus em favor dos planos de Deus. Diz ela que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É rendição total, sem condições, sem perguntas, sem pedidos de prova. Estava pronta para uma mudança radical de vida. De entre as mulheres, ela é a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus feito homem. E ela se coloca à disposição do Senhor. Imagine explicar isso para sua família. Maria não tinha nenhuma garantia de que seu noivo José entenderia ou acreditaria em sua concepção miraculosa. Ela teve que enfrentar o homem que amava e dizer-lhe que estava grávida. E José sabia que ele não era o pai. Maria estava disposta a sofrer desprezo e solidão. Maria correu o risco não só de ser abandonada pelo noivo, mas até de ser apedrejada em público. Esse era o castigo para uma mulher adúltera. Ela já estava comprometida com José. Ele poderia requerer o seu apedrejamento. Ela, contudo, dispôs-se a pagar um alto preço para se submeter ao chamado de Deus. Maria é um exemplo quanto à fé. Mães, Maria foi uma serva do Deus Altíssimo. Embora não entendia tudo o que estava acontecendo, ela meditava no seu coração. Uma mulher que creu nas promessas de Deus. Ela creu que carregaria em seu ventre o Salvador. Assim como Maria, como é importante termos mulheres de fé, mulheres que confiam no Senhor, que confiam em sua palavra, que oram e confiam ao Senhor os seus filhos. Exemplo de mãe na humildade. Maria foi um exemplo de mãe, de mulher na humildade. Maria se apresenta como serva. No versículo 38, ela diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Mostrando aqui sua submissão à vontade de Deus, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Depois, ela vai irromper um louvor a Deus, muito semelhante ao cântico de Ana, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. No entanto, com uma diferença de tom.
O cântico de Ana é um cântico de grito de triunfo, e o de Maria é uma humilde contemplação das misericórdias de Deus. Maria engrandece ao Senhor por meio desse cântico e, ao mesmo tempo, mostra sua alegria pela visita do anjo do Senhor. Quando ela diz, Deus meu Salvador, ela está demonstrando o reconhecimento que era uma pecadora como outras pessoas, mas uma serva de Deus escolhida para carregar no seu ventre o Filho de Deus. Depois de expressar sua gratidão por aquilo que Deus fizera por ela, volta-se à contemplação do próprio Deus. Ela dá ênfase a atributos de Deus, seu poder, sua santidade, sua misericórdia. Ela entendia a sua pequenez, mas isso não importa, porque o Deus Todo-Poderoso estava operando. A palavra final é dele e não dos poderosos deste mundo, dos soberbos. É o Deus que dirige a história, que exalta os humildes, que ampara o seu povo, que por meio de Jesus traz a salvação ao seu povo escolhido. O fato deste Deus poderoso escolhê-la, uma pobre jovem desposada com um carpinteiro desconhecido da pequena cidade de Nazaré, é uma prova de que é livre e soberano para agir. Maria foi um exemplo de mulher, de mãe no seu zelo. Lucas, capítulo 2, versículo 48, nos diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizestes assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à sua procura. Maria não duvida de Deus, não lamenta, não murmura, nem se exalta, não reivindica seus direitos. Ela dá à luz ao seu filho sem um lugar propício, sem um médico ou parteira. Está só com o marido, sem luzes, sem cuidados e sem proteção. Ela e José vão para um lugar onde serão ninguém, onde todos os vínculos importantes estarão ausentes. Ela é humilde o bastante para fugir, corajosa o suficiente para enfrentar os perigos do deserto. Ela caminha sintonizada pelas mãos da providência. Ser mãe do Messias, em vez de lhe trazer status, glória, honra, traz solidão, perseguição, desterro. Ela e José são zelosos em obedecer a palavra de Deus. Permanece lá até que eu te avise. Durante todo o seu tempo como mãe e mulher, ela guardou no coração a palavra do Senhor e foi cuidadosa juntamente com José no cumprimento das leis judaicas. Levou o menino para ser circuncidado em Lucas capítulo 2, versículo 21. Apresentou Jesus no templo em Lucas capítulo 2, de 22 a 24. Anualmente iam para Jerusalém para a festa da Páscoa, Lucas capítulo 2, versículo 41. Jesus crescia e se fortalecia, Lucas capítulo 2, versículo 40. Esses dois versículos desses capítulos nos fala desse exemplo de mãe, desse zelo que Maria tinha para com o seu filho Jesus. Tudo o que acontecia que diz respeito a Jesus, ela guardava no coração, e durante toda a caminhada de Jesus aqui na terra, percebesse que Maria o acompanhava, embora tinha tido depois com José mais filhos. Maria não entendia tudo. Jesus teve que algumas vezes explicar a ela que ele tinha uma agenda a cumprir aqui na terra. Como quando ainda pequeno, estava no templo e eles achavam que o tinha perdido, ou como nas bodas de Caná. Maria estava presente na morte da cruz, não abandonou Jesus. Maria estava também, após a ressurreição, com os demais discípulos, porque também ela era discípula. Concluímos, minhas irmãs, que Maria era uma mulher digna de ser imitada, não só pelas mães, mas por todos nós cristãos, por sua humildade, coragem, abnegação, fervor e fidelidade a Deus. Uma mulher que esteve pronta a correr todos os riscos para realizar a vontade de Deus
em sua vida. Que Deus nos ajude a sermos mulheres, a sermos mães, a imitarmos essa bem-aventurada mulher que foi Maria e lutar para que pessoas a honrem, não colocando num pedestal que jamais Deus a colocou, nem ela jamais aceitaria, mas imitando o seu exemplo como humilde serva de Deus, uma mãe de fé e zelosa na obediência à palavra do Senhor.